assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual Bartô, que está sem partido, e ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa. Deputado Bartô, bom dia mais uma vez. Bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo Freitas, bom dia aí os ouvintes, bom dia a todos aí, muito obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Nós é que agradecemos, deputado. Eu queria começar conversando com o senhor a respeito de um assunto que hoje foi muito, mas muito repercutido pelos nossos ouvintes, deputado, que é o projeto que o governador Romeu Zema enviou à Assembleia Legislativa, limitando o reajuste do IPVA do ano que vem ao índice inflacionário, né? E até para contextualizar quem ligou o rádio agora na nossa audiência rotativa, não é segredo para ninguém que o preço dos carros usados disparou neste ano e que, se o governo fosse seguir o índice da tabela FIPE na cobrança do IPVA, o rombo seria maior para o bolso de quem tem um automóvel em casa, para o empresário que tem também o seu carro. E esse projeto ele precisa ser votado até a próxima segunda-feira para valer, mas a pauta na Assembleia está trancada. Como é que o senhor está vendo isso, deputado? Essa polêmica que já se cria em torno disso por causa, inclusive, do regime de recuperação fiscal que está trancando a pauta da Assembleia. Primeiramente, deixar claro que meu posicionamento aqui desde deputado, né, que é conhecido como deputado contra imposto, é sempre favorável a diminuir a taxação sobre o contribuinte mineiro e do Brasil, né? E também não poderia deixar de dar o crédito ao meu colega Bruno Engler, que tem um projeto já na casa em tramitação que tem o mesmo mérito, né, que é segurar realmente essa alta aí inflacionária nos carros usados, que fez disparar também o cálculo do IPVA. Hoje a Assembleia está realmente parada, né? A gente vê aí que, devido ao projeto RRF, né, que é a regulamentação do recurso... Eita, fugiu aqui agora, mas... regime de recuperação fiscal. Né? Isso, regime de recuperação fiscal. Está impedindo com que os demais projetos todos votem, e a gente já votou o LOA, né, que é importantíssimo projeto ser votado dentro do regime vigente para o ano subsequente. Então nós estamos, vamos falar assim, liberados. Com o envio desse projeto, é claro que gera mais, por mais que já tinha um projeto aqui na casa, gera mais atenção de todos nossa população mineira para casa, pressiona aí que seja votado, gera uma expectativa, e isso, claro, que mexe aqui com os ânimos de todos os deputados, faz com que a gente pressione também para que a casa tente votar alguma coisa, mas o impasse ainda está grande, ainda não vimos aí nenhuma movimentação de que realmente está tendo uma abertura aí para poder ter um fim, se vai ser votado ou não o RRF, que destrava a pauta. O deputado, na sua avaliação, essa discussão em torno do regime de recuperação fiscal que está paralisando os trabalhos no plenário da Assembleia, isso está acontecendo em função da Assembleia e de muitos deputados que simplesmente não querem o regime de recuperação fiscal, ou a pauta está travada porque o governo está falhando no diálogo com a Assembleia, como a gente ouve de alguns colegas seus deputados quando nos dão entrevista por aqui? O diálogo do governador com a Assembleia sempre foi muito criticado, né? Sempre teve muitos problemas, já teve situações aí bem complicadas aí de embates públicos, né, que a gente viu, mas posso dizer que hoje já tem uma relação que está talvez no melhor momento possível aí desse mandato como um todo. Mas quando falta diálogo, né, quando falta ali negociações, né, quando falta solução para se chegar a um embate, a culpa sempre é dos dois lados, né? Sempre vale a pena. Tem conversas ali que a gente não acompanha propriamente dito, né? Que fica uma conversa muito de chefe de poderes, mas a gente sempre vê que falta ali sempre dos dois lados. Sempre os dois lados têm que ceder, sempre os dois lados têm que abrir mão daquilo que quer, enfim, é assim que vai chegando ao consenso, né? Então, se por acaso está tendo embate hoje, eu vejo que para os deputados é complicado votar nesse projeto. Eu, pessoalmente, sou favorável, sou sempre favorável à austeridade também, né, do Estado. Então, sendo assim, para mim é muito fácil votar, mas tem outros deputados aqui que vão enfrentar resistência forte em suas bases, né, o funcionalismo principalmente, que torna difícil esse projeto, né, de querer ver esse projeto na pauta sendo votado. Bem como também tem todo esse incômodo por trás aí de uma parte da Assembleia, e tem que ser feito os devidos acordos aí junto com o governo. Então, para mim, falta realmente um diálogo maior entre os dois, né? Não dá para poder apontar o dedo para um ou para outro.
Nós estamos conversando com o deputado estadual Bartô, que está sem partido. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa. Ainda nessa seara do projeto relativo ao IPVA, deputado, o senhor, enquanto presidente da Comissão do Consumidor e do Contribuinte, é interessante ouvi-lo, né? Até porque a gente está falando, quando fala do IPVA, de consumidores e contribuintes diretamente. É um projeto que o senhor acha que pode, que deve ser discutido de alguma forma na comissão presidida pelo senhor, e o senhor está planejando alguma coisa nesse sentido? Ou essa paralisação toda, esse clima que existe aí de dificuldade de tramitação mesmo do projeto, impede até que essa discussão seja levada de maneira mais profunda a uma comissão temática? O que acontece é que a casa entra em recesso aqui em torno do dia 20 de dezembro, né? Então nós estamos uma semana aí de recesso praticamente. Então acaba que as autoridades todas também param bastante as discussões, a casa fica um pouco debilitada aqui para a gente poder dar início a entrar com requerimento, poder discutir, para poder ver. Esse projeto que o governador mandou realmente pegou a gente um pouco de surpresa também. Então, devido ao prazo que nós estamos no final do ano aí, paralisação dos trabalhos, fica complicado a gente tomar uma iniciativa de pedir uma audiência pública, teria que estar convocando uma comissão extraordinária, poder só votar isso. Tem colegas, né, que já estão voltados mais para os trabalhos na base, né, uma vez que a casa também está com os trabalhos parados devido ao travamento da pauta. Então, enfim, desse final de ano complica um pouquinho, pegou a gente um pouco de surpresa esse projeto aí, mas não deixamos de levantar essa discussão que é muito importante, né, que é a diminuição dos impostos para todos os nossos cidadãos. Mudando um pouquinho agora o assunto, deputado, a gente tem destacado que o senhor está sem partido faz um tempo, desde que deixou o Partido Novo, se elegeu pelo Partido Novo. Eu recebi uma informação de bastidor há poucos dias que eu queria confirmar com o senhor, até porque o senhor está fugindo toda vez que a gente pergunta sobre um novo partido aqui no Café com Política. O senhor não está falando assim, olha, eu vou para tal partido, até porque eu sei que essa decisão talvez ainda não esteja tomada também. Mas brincadeiras à parte, eu recebi uma informação de que o senhor estava de malas prontas para o Podemos, que agora vai ter, ou que agora já tem um candidato à presidência da República, que é o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Procede essa informação, deputado Bartô? Não procede. Na verdade, eu nunca fujo dessas perguntas, não, é porque realmente é complicado você decidir um novo partido que você está indo, tem várias questões que você tem que analisar, questão de chapa para poder concorrer, questão de movimento de grupos suprapartidários, questão do próprio ambiente de cada partido, aceitação da minha própria base aqui, conversa com a base para poder estar alinhado. Então, realmente é uma conversa que leva um tempinho para poder se decidir. Mas com o Podemos mesmo, é um partido que ainda não tive nenhuma conversa, não recebi nenhum convite deles, então ali realmente não procede essa informação. E por onde vai passar exatamente essa decisão de um novo partido? E pergunto no seguinte sentido: nós temos visto, deputado, a movimentação de algumas legendas já se aglutinando no entorno do governador Romeu Zema, até porque as pesquisas têm mostrado uma aceitação grande do eleitorado em relação ao governador, uma aprovação do trabalho dele. Essa decisão do senhor passaria por um apoio à tentativa de reeleição do governador Romeu Zema? Nós sabemos que o senhor já teve alguns embates com ele, mas o senhor também compartilha de muitos pontos de vista com o governador. Essa decisão passa pela postura de um novo partido em relação às eleições do ano que vem, quando o assunto é a reeleição do governador? Deixar bem claro aqui um pouquinho que esses embates com o governador sempre foram muito necessários, né? Acho que toda vez que eu entrei em algum debate com alguma medida de governo, sempre foi a fim de colocar o trem de volta nos trilhos, né? Então sempre tive muito apoio até da minha própria base, que coaduna com apoio ao governador Zema. Meu apoio ao governador sempre foi e sempre será 100%, uma vez que 100% não digo não no total do que ele faz, mas de estar junto com ele, uma vez que é o melhor governo que a gente viu aqui em Minas Gerais, né? Então, enfim, tem meu apoio, apesar de ter algumas questões ali que a gente tem que colocar. Agora, o que é o principal para poder decidir realmente o partido para qual eu vou é o respeito à minha independência, né? Exatamente essa questão, por exemplo, aqui com o governo. Eu apoio ele, mas eu não posso deixar de ser isento de criticá-lo quando ele erra também algumas questões que, para mim, são muito caras. Então, as conversas todas com os partidos estão se passando muito dentro disso. Eu não uso fundo eleitoral, eu não tenho interesse em estar realmente trabalhando
trabalhando dentro da máquina partidária, né? O interesse é exclusivamente me candidatar e poder exercer um bom trabalho independente. Então, aquele partido que abranger isso, com certeza tem um bom olhar aqui desse deputado. O senhor pretende apoiar, deputado, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Sim, eu sou um deputado de direita, né? Defendo os valores aí de fé, pátria, família, trabalho, livre mercado, Estado mínimo, Estado de direito, direitos individuais, meritocracia, eficiência, transparência. E hoje, a pessoa que eu vejo mais alinhada a isso, que está concorrendo a presidenciável, seria exatamente Jair Bolsonaro, né? Que numa reunião aí que a gente viu que foi fechada, ou seja, não está fazendo palanque nenhum, bateu a mão na mesa para defender armamento civil, sim, porque um povo desarmado é um povo refém, né? A defender livre mercado, defender família. Então, ver ele bater na mão na mesa para poder defender isso, por mais que seu governo ainda tenha alguns probleminhas, algumas questões que nem eu falei, a gente nunca pode deixar de declarar, né? De criticar alguma coisa que venha com efeito de críticas construtivas, principalmente, né? Críticas bem fundamentadas, críticas pontuais, críticas que vão corrigir aqui no andamento, né? Então, sempre vai ser nesse sentido. Apoio, mas tendo a independência aí de estar, na verdade, apoio meus valores, aqueles que eu acho que são interessantes aí para o Estado e para o Brasil como um todo. Na economia, pelo menos, o presidente parece que não seguiu bem essa cartilha do liberalismo, né, deputado? Sim, cometeu vários deslizes aí. Nós liberais realmente tem algumas questões que é muito cara para a gente, né, que incomodou bastante, mas vale a pena pensar. Imagina se tivesse com outros presidenciáveis, né, outros partidos que a gente já cansou de ver aí no passado, que seguiram realmente caminhos muito diferentes para que pelo menos o governo estava querendo fazer a nível federal, né? Então, por mais que deixou a desejar, ainda assim está muito melhor que qualquer um outro aí que passou. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro? São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong comigo aqui. Tá combinado, deputado? Fechou. Para começar, regime de recuperação fiscal. Necessário, austeridade sempre necessário. Limitação do reajuste do IPVA. Sou deputado contra imposto, né? Então, quis baixar imposto, quis segurar aumento de imposto, é com a gente mesmo. Relação governo-assembleia. Está no melhor momento possível, mas ainda tem coisas a se melhorar. A gente vê impasse aí, como a própria votação da RRF, mas a gente torce aí que tudo se conserte e trabalha em prol disso também. Novo partido de Bartô. Necessário respeitar a independência, né, de poder fazer um trabalho isento e, claro, também seguirei com os mesmos valores que me trouxeram até aqui, principalmente não usar fundo partidário. O duelo Romeu Zema versus Alexandre Calil. Eu acho que deixou de ser duelo, né? Acho que a política está muito clara aí, a reeleição do governador Zema ano que vem está muito forte e Calil cada vez mais tem entrado em desgastes, discussões, brigas com a própria base, com seus próprios funcionários, próprios ex-exonerados, né? Então, realmente uma política que vem se mostrando que está no fim, se Deus quiser. O duelo Lula versus Bolsonaro. Há muito que se falar, né? Um país polarizado entre esquerda e direita, onde as duas opções para quem quer de esquerda e direita só tem essas duas, né? Então acaba sempre trazendo aí uma expectativa para o segundo turno. E lembrando, tá? Discutir diferença entre Lula e Bolsonaro é uma coisa que discutir diferença entre petrolão, que é um esquema que ultrapassa fronteiras, e rachadinha, que é um esquema aí que é inaceitável, mas altamente praticável na política no passado. Deputado estadual Bartô, que está sem partido, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia, nosso convidado de hoje no Café com Política. Deputado, obrigado pela entrevista, prazer falar contigo. Eu que agradeço, e aqui, ó, me preparei para a entrevista para a obrigatoriedade da vacina, então você fica me devendo a gente falar sobre esse tema, hein? Fica devendo sim, deputado, é aquilo, né? O factual às vezes nos impera com esse projeto do IPVA na Assembleia. O senhor imagina que os ouvintes querem discutir sobre isso, mas a gente vai ter oportunidade de falar a respeito do assunto. Com certeza, o assunto é muito importante, a gente fica para outra conversa. Muito obrigado aí pela receptividade, como sempre, e estamos à disposição. Obrigado ao senhor, deputado.